Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de matrizes, agora a aula número 5, Operações com matrizes, parte 2. Na parte 1 a gente viu igualdade de matrizes, soma de matrizes, subtração de matrizes e o produto de um número K real por uma matriz. Agora a gente vai multiplicar duas matrizes, ou seja, o produto de duas matrizes. Vamos definir como que se origina aí o resultado do produto de duas matrizes e depois faremos dois exemplos de fixação. Ok? Muito bem. Produto de matrizes. Para existir o produto de duas matrizes, veja só, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Vamos ver isso nos exemplos. Gerando uma matriz cuja ordem será dada pelo número de linhas da primeira matriz com o número de colunas da segunda matriz. Não vamos decorar isso, vamos entender o procedimento lógico. Os elementos da matriz gerada, que é o resultado, serão obtidos pela combinação de produtos e somas. A gente vai ver isso nos exemplos, ficaria assim difícil a gente decorar essa expressão. Nos exemplos vocês vão notar que é bem tranquilo. Produtos e soma dos elementos das linhas da primeira matriz pelos elementos das colunas da segunda matriz. Então vamos aqui a um exemplo genérico. Veja só, nós temos aqui a matriz A de ordem M por N. A matriz B, N por P. Será que esse produto é possível? Ele é possível porque o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, a matriz a ser multiplicada. Então, se esses dois números forem iguais, se, por exemplo, a matriz A ela é uma matriz 3 por 4, a matriz B obrigatoriamente tem que ter 4 linhas, porque a A tem 4 colunas, a B vai ter que ter 4 linhas. Obedecendo essa situação, o resultado será uma matriz M por P. Exemplo numérico. Se eu tenho uma matriz A 4 por 2, quero multiplicar por uma matriz B. Veja, obrigatoriamente essa matriz B ela tem que ter duas linhas. Se ela não tiver duas linhas, nem posso fazer essa multiplicação. Ela é uma matriz 2 por qualquer coisa, por exemplo, 3. O que importa é que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E o resultado será uma matriz, vamos chamar a matriz C, 4 por 3. Percebam que as ordens são todas diferentes, mas o principal é que o número de colunas da primeira matriz tem que ser obrigatoriamente igual ao número de linhas da segunda matriz. Se isso não acontecer, não existe o produto. Não teremos o resultado do produto entre essas matrizes. Nós vamos perceber que se eu multiplicar a matriz B pela A, não é possível, porque a matriz B, veja só, a matriz B aqui, nesse caso genérico, ela é M por P. Se eu quiser multiplicar pela matriz A, veja, a matriz A, ela é M por N. Esse produto não existe. Não podemos multiplicar essas duas matrizes B por A, porque a matriz B tem P colunas e a matriz A tem M linhas. Não pode. Não existe o produto. Note que em matriz essa situação é bem diferente quando a gente está multiplicando um número real por outro número real. Por exemplo, se eu multiplico 2 vezes 4, é a mesma coisa de multiplicar 4 vezes 2. Em matrizes temos que tomar muito cuidado. Se eu inverto aqui a ordem da multiplicação, nem existe aqui o produto. Então, essa é uma ideia geral. Talvez nos exemplos fique fácil aí a nossa configuração. Ok? Muito bem, então vamos aos exemplos. Primeira observação,
o produto de matrizes não é comutativo. Como assim não é comutativo? Que eu acabei de falar antes. Pode ser que nem exista o produto quando eu mudo os elementos. Aqui no caso vai existir, mas o resultado será diferente, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu estou com a matriz A, que essa matriz ela tem uma, duas linhas, uma, duas, três colunas. Já a matriz B, ela vai ter aqui uma, duas, três linhas e uma, duas colunas. Então veja, eu tenho condição de multiplicar a matriz A pela matriz B, porque o número de colunas da primeira matriz é exatamente igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, o resultado vai ser uma matriz do tipo 2 por 2. Está aqui o resultado dessa matriz. Ela existe e vamos ter o resultado dela. Como que a gente vai obter esse resultado dessa matriz? Olha só que interessante. Se ela é uma matriz 2 por 2, ela vai ter 4 elementos. Outra ideia também importante, que se eu tenho uma matriz 2 por 3, ela vai ter 6 elementos, porque 2 vezes 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho aqui uma matriz 3 por 2, ela também vai ter 6 elementos. Se a matriz é 2 por 2, ela terá 4 elementos. Então, um elemento aqui, outro elemento aqui, esse elemento, vamos supor que essa matriz seja uma matriz A. Essa matriz, a matriz B. E aqui teremos a matriz C. Então, esse elemento vai ser o C11. Esse elemento, o C12. Teremos esse resultado aqui, que será o elemento C21. Finalmente, este elemento, que é o elemento C22. Como que a gente obtém esses elementos? Então vamos começar por esse, para a gente não precisar decorar qual é a forma de obter esses elementos. Então, esse elemento, ele é correspondente à multiplicação da segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Sempre assim, linha e coluna. E a gente vai multiplicar nessa combinação linear que a gente propôs na definição, o número 1 vezes 1, 1, mais o menos 2 com o 3, então é uma associação, esse com esse multiplicando e esse com esse. E eu somo os resultados. Então, menos 2 vezes 3, menos 6. Finalmente, 0 vezes 2, mais 0. Então, o resultado do C21 é 1 menos 5, menos 6, menos 5. Ok? Vamos pensar neste elemento C1. Ele é resultado da primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz, fazendo a mesma situação. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, mais 9. E menos 3 vezes 2, menos 6. Então eu vou ter 11 menos 6, 5. E aí a gente vai obtendo todos os elementos que a gente precisa. Por exemplo, este elemento C22, eu vou pegar a segunda linha da primeira matriz e multiplicar agora pela segunda coluna da segunda matriz. Então, 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes 0, mais 0. E 0 vezes 2, mais 0. O resultado é menos 2. Finalizando, faltou o elemento C12. Primeira linha multiplicado pela segunda coluna. Veja, 2 vezes menos 2, menos 4. 3 vezes 0, mais 0. E menos 3 vezes 2, menos 6. O resultado dá menos 10. Então, finalizamos o produto
da matriz A pela matriz B. Vamos verificar se esse produto é comutativo. Agora eu vou pegar a matriz B, é a mesma matriz que está aqui, e multiplicar pela A. Na tela anterior, a gente pegou exemplos que não dava para multiplicar. Nesse caso vai dar. Veja só. 1, 2, 3 linhas, 2 colunas. A matriz A, 1, 2, é a mesma que eu coloquei aqui. 1, 2 linhas e 1, 2, 3 colunas. Veja, nós temos aqui a quantidade de colunas da primeira matriz é exatamente igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Então o produto é possível e o resultado é uma matriz 3 por 3. Essa será a nossa ideia. Então veja, número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Se eu não quiser fazer da mesma forma que eu fiz antes, basta a gente pensar o seguinte. Lembrando que nós temos aqui 9 elementos para serem inseridos. Então, eu vou pegar o primeiro elemento aqui, será resultado da primeira linha com primeira coluna. Então, 1 vezes 2, 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então, vai ficar 2 menos 2, 0. Eu posso fazer direto, se eu usar esse raciocínio. Se quiser fazer no rascunho, sem problema. Esse próximo elemento está na primeira linha, segunda coluna. Então, eu pego a primeira linha, vou fazer aqui então de azul, primeira linha com a segunda coluna. Ok? Primeira linha, segunda coluna. C, 1, 2. Na verdade, agora vai dar uma matriz D. D, 1, 2. Então, 1 vezes 3, 3. Menos 2 vezes menos 2 dá menos com menos mais 4. Então, veja, 3 mais 4, 7. E aí a gente vai construindo a matriz D. Professor, por que não é a C? Porque vocês vão notar que os resultados estão dando diferente. Por isso que o produto de matriz não é comutativo. Pode até ser o mesmo resultado, mas não necessariamente. Esse elemento, que é o terceiro aqui, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos multiplicar. Ele está na primeira linha, terceira coluna. Então, primeira linha, terceira coluna. Então, veja, menos 3, menos 2 vezes 0, 0. Então, menos 3. E aí a gente vai construindo todos os elementos. Agora nós estamos aqui no elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Então, segunda linha, primeira coluna. Vejamos, 6, que é 2 vezes 3, 6, mais 0, 6. Vamos agora para esse elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Então, segunda linha, segunda coluna. 3 vezes 3, 9. 0 vezes menos 2, 0. Então, 9. Isso vamos seguindo. Ó. Esse elemento está na segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. Menos 9, 0 vezes 0, 0. Então, menos 9. E agora a última linha da matriz D. Esse elemento ele é terceira linha, primeira coluna. Então, terceira linha, primeira coluna. Sempre correspondente. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, 4 mais 2, 6. Segunda linha, terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, vou fazer aqui de vermelho. Terceira linha, segunda coluna. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, 6 menos 4. Tem que tomar muito cuidado para não errar esse produto. Ó. 6 menos 4 dá 2. Finalmente, nós temos agora a terceira linha com terceira coluna. Menos 6, porque nós temos 2 vezes menos 3, e 2 vezes 0, 0. Então, dá menos 6. Então, note o seguinte. Quando eu peguei a matriz A e multipliquei pela matriz B, o resultado deu diferente da matriz B
pela matriz A. Existiam os dois produtos, mas os resultados dos elementos não foram iguais. Tanto é que o resultado aqui é uma matriz 3 por 3. Aqui é uma matriz 2 por 2. Nem teria como ser o mesmo resultado. As ordens são diferentes. Muito bem, então esse exemplo aconteceu que invertendo B com A, ainda assim deu para resultar num produto. Mas no próximo exemplo a gente vai finalizar, a inversão não vai ser possível. Veja só. Exemplo 2. Temos aqui uma matriz 1, 2 por 2. Então, duas linhas, duas colunas. Vamos supor matriz A. Matriz B como exemplo. 1, 2 linhas, 1, 2, 3 colunas. Veja só, nós temos aqui o número de colunas da primeira matriz sendo igual ao número de linhas da segunda matriz. Ótimo, é possível o produto. O resultado vai dar uma matriz 2 por 3. Então, vamos colocar aqui 2 por 3. Nós temos 6 elementos aqui, duas linhas. Ó, eu tenho este elemento aqui, duas linhas e 3 colunas. Temos esse elemento aqui, temos esse elemento aqui. E aí eu tenho os 6 elementos que eu preciso. Ok? Então, esse primeiro elemento é o produto da primeira linha com a primeira coluna, porque ele está na posição 1, 1. Então, 0, que é 2 vezes 0, 0, menos 1 vezes 2, menos 2. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha com segunda coluna, multiplico os elementos correspondentes e somo. Menos 2, cuidado aqui, ó, menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Então, isso aqui é mais 3, mas aqui é menos 2, então menos 2 mais 3, 1. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. 8, 2 vezes 4, 8, menos 1 vezes 0, 0. Então, 8. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. Então, 0 mais 0, 0. Veja, não é difícil, é só ter paciência, organizar as ideias e não precisa decorar a definição, basta verificar o procedimento técnico. Agora aqui, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha da primeira matriz, segunda coluna. 3 vezes menos 1, menos 3. 0 vezes menos 3, 0. Então, fica menos 3. E, finalmente, segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. 12, 3 vezes 4, 12, 0 vezes 0, 0. Então, 12. Está pronta aí a matriz, por exemplo, C. Veja, agora eu vou inverter. Essa será a nossa matriz B, 0, menos 1 e 4, 2, menos 3 e 0. E a de cá a matriz A. Se 2 menos 1, 3 e 0 está aqui, a matriz A é a mesma matriz. Mas veja, olha só, primeira linha, segunda linha. Então, duas linhas, 1, 2, 3 colunas. E a matriz A, 1, 2 linhas, 1, 2 colunas. Veja só, o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda. Então não vai dar 2 por 2. Primeiro que teria que obedecer que esse elemento teria que ser igual a este. Ou seja, a quantidade de colunas da primeira matriz teria que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Como não é, não vai existir o produto B vezes A. Então, A vezes B aqui deu a matriz 2 por 3, está aí os seus elementos. E a matriz B vezes A, representada pelos mesmos elementos, não foi possível a multiplicação. No primeiro exemplo foi possível, mas os resultados foram diferentes. No segundo exemplo, essa segunda situação não foi possível. Isso mostra que o produto de matrizes não é comutativo, diferente, que eu já propus anteriormente, 7 vezes 5 é igual a 5 vezes 7. Com os números reais é possível. Agora, em matrizes, A vezes B
eu não sei se realmente é igual a B vezes A. Pode ser uma coincidência. O produto pode ser igual, a gente vai ver em exercícios posteriores. Mas eu propus aqui 2 exemplos que mostram que nem sempre A vezes B é igual a B vezes A. Ok? Com isso a gente finaliza essa nossa aula, né, envolvendo aí o produto de 2 matrizes. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos. No próximo encontro vamos a um exemplo de aplicação prática, né, uma aplicação envolvendo o produto de matriz. Forte abraço a todos.